DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha, o nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na TV Thomas Pipe e na produção do programa temos Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Você pode nos acompanhar ao vivo pela Rádio CDN, mas também estamos na TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1972. Vamos aos fatos do mundo. Neste ano acontece a primeira reunião global, onde o assunto principal era o meio ambiente, em Estocolmo, na Suécia. Após a conferência, surge a declaração de princípios de comportamentos e responsabilidades que deveriam governar as decisões relacionadas a questões ambientais. Neste ano, inicia-se na cidade alemã de Munique a 20ª edição dos Jogos Olímpicos. Em 26 de outubro de 72, vai ao ar o primeiro episódio da primeira temporada da série A Grande Família, produzida pela Rede Globo. Também, este ano, chega ao Brasil a TV a cores. A gaúcha Regiane Goulart foi vencedora do concurso Miss Brasil de 1972, ficando em segundo lugar no concurso Miss Universo. Em Santa Maria, este é o ano da inauguração da Biblioteca Central Manuel Marques de Souza, Conde de Porto Alegre, conhecida como Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Maria. Neste ano, faleceu Dalva de Oliveira, cantora brasileira, coroada como a Rainha da Voz e do Rádio de 1951. Neste ano morreu o Dr. Lamazartini Souza, médico santamariense. E no dia 9 de julho de 1972, nasceu o nosso convidado de hoje, Antônio Marcos Guilhermano de Medeiros. Antônio, seja muito bem-vindo ao DNA, um prazer te ter por aqui. Prazer, Camila, obrigado, uma boa tarde aí a todos os ouvintes e uma alegria imensa poder estar compartilhando um pouco da vida. A gente que diz isso, saber um pouco da tua trajetória, logo mais a gente vai contextualizar com o nome e aí provavelmente bastante gente vai reconhecer. Antônio, a produção fez um pequeno resuminho, eu vou ler pra gente, depois a gente vai conversando e se tu me disse é mais ou menos por aí. O Antônio nasceu em Cruz Alta, filho de Antônio de Andrades de Medeiros e de Anita de Medeiros. Casado com Janete Terezinha Reis, tem os filhos Antônio Marcos de Medeiros Júnior, de 12 anos, e Alícia Catarina Reis de Medeiros, de 5 anos. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Santa Maria e livreiro por profissão. Proprietário do Sebo Camobi, do Sebo e Livraria Farol e da Guilda Geek Odisseia Rolim, onde tem sócios. Sempre gostou muito de ler, se considera uma pessoa muito intensa, já foi mais explosivo, hoje em dia é mais tranquilo. Gosta muito de rir e provocar risos, é fiel aos amigos, além disso gosta de um bom churrasco. Mais ou menos por aí? Acho que aí dá pra... É bem um resumo mesmo. É isso. A gente volta no tempo aqui, Antônio, para um DNA mais origem. Se a gente for voltar no teu caso, a gente vai para Cruz Alta. Eu queria te perguntar quais são as tuas lembranças, que tu nos conte um pouco dessa época. As lembranças mais antigas, como era constituída a tua família, o que vocês faziam nessa infância? A minha irmã nasceu depois de 7 anos que eu já tinha vivido. E aí a mãe teve uma dificuldade para me conceber, que afinal de contas eu nasci com 5,5 kg. Era um absurdo de grande. A avó conta que nas últimas 2 semanas da gestação ela tinha que segurar a barriga da mãe para ajudá-la a caminhar. Então ela passou... Tentaram fazer por parto normal, eu não cruzei. Aí tiveram que fazer umas cesarianas às pressas e por isso o pai acabou buscando a avó, que morava em Júlio de Castilhos, e foi morar junto. Então imagina, criado pela mãe, dormi sempre na cama junto com a avó, praticamente, né? Então todo
A balda criado pela avó com todinho, com iogurte. E ainda mais tinha uma dadada. Então, nossa, muito, muito bajulado. Então, acho que essa é a principal lembrança, assim. O pai conta que tinha feito uma promessa que o primeiro filho dele não cortaria o cabelo até os 7 anos. Eu lembro que a mãe conta que com 2 anos me levaram até o pediatra e o pediatra xingou todo mundo e mandou: corta o cabelo dessa criança logo. Acabou com a promessa. Era o cabelo encaracolado, né? Então, aqueles cachos, assim, tem fotos de infância ao lado de uma TV preto e branco. Então, foi criado em 72, não sabia disso, que legal, a TV a cores. E aí depois, assim, foi numa casa sempre rodeada de muita gente, né? Porque tinha a mãe, tinha a avó, tinha vizinhos, amigos que frequentavam lá. E da infância acho que é isso. Em que momento o Antônio vem parar em Santa Maria? Aí cruzou bastante coisa. Acabou que decidi que queria fazer faculdade e me formei na Escola Anis Dias, no 2º grau, lá no técnico em contabilidade. Então, na época ainda tinha vestibular e química, física e biologia tinha ficado 2 anos sem, porque sai essas disciplinas, fica português, matemática, mas entra as disciplinas de conteúdo mais voltado para o curso técnico. E aí eu fui fazer cursinho e acabei me inscrevendo em administração. Tinha mais um vizinho lá perto, o André, que também decidiu que ia fazer administração, e a gente fazia cursinho no mesmo lugar. Então eu saía do trabalho, encontrava com ele lá no cursinho pré-vestibular e vinha. E acabou que teve uma coincidência muito grande. O André passou em primeiro lugar na administração e eu passei na vaga 40. Eram 40 vagas, então a gente cercou eles lá, eu fiquei em último. Eu achei que ele passou no primeiro e eu passei no segundo. Não, eu passei em último lugar, tanto que na vale festa... a vaga. Afinal de contas eram 11 candidatos por vaga e eu acabei usando durante a festa de comemoração do cursinho na cervejada, em cima de um caminhão que culmina na praça, dentro do chafariz e depois levado de arrasto para casa. Eu usava uma faixa de rabogésimo. Peguei a vaga pelo rabo. Então tem memórias dessa época de bicho. E daí eu vim para Santa Maria em 93. Né? E aí era administração noturna, então sempre aquela coisa de ter que ajudar a família não é de grandes posses, então sempre estagiando, trabalhando. E tem uma situação muito, muito engraçada. Enquanto eu tinha um estágio no Banco do Brasil, no SESEC na época, trabalhava no SESEC lá com o agora delegado Marcelo Arigoni. E aí eu também consegui um estágio à tarde no Hospital Universitário, para trabalhar no SAMI, organizando fichas de pacientes e tudo mais. Então, a primeira experiência com arquivo de organização e tudo mais foi lá dentro do SAMI. E são experiências que a vida vai nos proporcionando, que levam para o Sebo Camobi, pela organização dos livros e tudo mais. E tu fala na organização, mas eu ia te perguntar, inclusive tu viu a coincidência do ano também, é o ano da inauguração da biblioteca da UFSM, foi o ano que tu nasceu, né? Aí já temos uma outra coisa do destino conspirando. E nesse contato, tu falou com a parte dos arquivos e tal, pro teu trabalho no Sebo, mas qual foi a tua relação com a leitura? A leitura desde novo, né? O primeiro livro que eu tenho lembrança, a mãe que deu logo que eu consegui ler antes de entrar na primeira série. Então foi O Pequeno Príncipe. É uma lembrança incrível. Acabou que logo que inaugurou o Sebo eu vendi esse livro, né? Cobrei caríssimo. Eu lembro que eu cobrei R$69 por um livro usado do Pequeno Príncipe, que novo é R$15. E tu não queria vender? Não, tava lá, porque logo que o Sebo Camobi começou, a gente tinha 40 livros. Então eu peguei os meus livros pessoais, inclusive, e levei para dentro do acervo. E chegou uma senhora lá e disse: eu quero o Pequeno Príncipe. Olha só, tem esse é caro, mas eu consigo outro mais barato para a senhora amanhã. Aí ela não deu bola para isso, perguntou: tu faz o pacote de presente? Não faço. Eu dificultei a venda, porque eu queria aquele livro só para contar a história, né? E aí ela disse: não, mas eu vou levar isso porque eu tô indo no aniversário agora. E ela saiu e eu chorava, porque a mãe tinha falecido há 2 meses. A mãe faleceu em agosto de 2014.
E o sebo abriu em outubro de 2014. Então foi realmente uma experiência que vale para a vida toda agora, né? Que é assim, o livro que eu quiser ficar para mim, eu deixo em casa, não levo para o sebo, porque lá no sebo eu vou acabar vendendo. Sim, daí tu falou isso, né? Eu quero chegar na parte do sebo, da criação dele. Claro. Mas sobre os livros, tu teve esse contato muito cedo, provavelmente foi incentivado dentro de casa, a leitura. Sim. E tu era um leitor, assim, desde pequeno, isso você manteve aquela pessoa que lê um livro atrás do outro confesso e mantém esse hábito? Confesso que eu lia muito mais do que eu leio hoje, e também teve uma época que eu me aventurei a escrever. Né? Escrevi algumas narrativas, então, tanto que assim, no vestibular, o que me colocou para dentro, porque eu fiquei na média de química, física e biologia, eram 20 questões, eu acertei 12 de cada. Então me mantive numa média, porque na época era média ponderada. Mas o que me colocou dentro, que me fez subir, assim, que eu fiquei entre os 80 que iriam ser corrigidos a redação, foi o 10 na redação. 10? 10. O que me colocou para dentro, como... Apesar de ser rabogésimo, foi a redação. Mas eu acho que eu não conheço alguém com a redação 10. Em 83. 93. Então aí já tinha uma afinidade. Mas e a administração? Quando tu escolheu a administração, existia um porquê? Eu te pergunto assim, por exemplo, quando tu era pequeno, já existia algum traço da personalidade, de que caminho tu iria seguir? Tinha leitura, mas tu não interpretava isso como uma profissão ou já pensava algo do tipo? Como tu foi parar na administração? Isso, eu lembro que essa pergunta foi feita durante o curso de administração pelo meu guru, meu orientador de final de curso, o Carlos Costa Weber, e o Carlinhos perguntou isso, e eu lembro assim, o meu pai fazia muito maus negócios. Então ele trocava um carro, tinha um Chevette, coisa mais linda na época, ele trocou por 2 caixas de som, uma guitarra, uma gaita, um violão, sei lá, acho que ele estava pensando em montar uma banda. Depois ele acabou vendendo tudo isso, comprou um Opala, e quando ele tinha o tal do Opala, ele, vermelho, lindo, maravilhoso, gastador, provavelmente, até então eu não sabia sobre isso. Então, maus negócios durante a vida toda, sempre gerindo mal o dinheiro, e isso me despertou, eu quero aprender a fazer certo, né? Então foi, por que não... o exemplo do negócio que dava errado. Foi um exemplo negativo, Estamos aqui conversando hoje com o Antônio Medeiros, do Sebo Camobi, a gente falando um pouco sobre a infância, ele nos contando como foi parar na administração, o início da leitura dos livros na vida dele. Ainda não chegamos no Sebo, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já para saber como iniciou o Sebo Camobi. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. Quer felicidade, glamour, boa música e gastronomia? Em um evento all-inclusive, Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia, às 11h30 da noite.
baile de carnaval em comemoração ao 1º ano da revista Persona. Com DJ Areço, Banda Vinil, Grupo Conspira e Grupo 4A. A noite terá vários drinks fuel, espumantes, velho Amâncio e chopp artesanal do Santo Chopp. Além de experiências gastronômicas com risotos gourmet, Sierra Hamburgueria, Chefe Norberto da Cas e Santo Brigadeiro. Ingressos limitados. Garanta o seu na loja do Diário ou na sede do Habitué Moda e Beleza. Patrocínio Inana, Clínica de Bioortomolecular e Estética, Bendita Semijoias, Qualitá Farmácia de Manipulação e Homeopatia. Amiga, olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei. Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Verão, solzão e esse calor todo combinam com açaí bem gelado, com tudo que a gente mais gosta. E a Santa Açaiteria está preparada para te atender com muitas delícias. Além do saboroso açaí, contamos com milkshake, sorvetes e muito mais. Na Avenida Elvio Basso, em frente ao Supermercado Beltrame e no bairro T. Neves. Siga-nos nas redes sociais, @Santa Açaiteria e faça seu pedido. Santa Açaiteria. Viva momentos especiais. DNA. De volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o Antônio de Medeiros, o Antônio do Sebo Camobi, que estava nos contando sobre a infância, que cheio de histórias. Mas, Antônio, agora a gente chega no Sebo Camobi. Primeira coisa, como que surgiu a ideia de ter um sebo? Aliás, vamos explicar para os nossos ouvintes, resumidamente, o que é o sebo, para que não hajam dúvidas. Perfeito. O sebo é um local que se propõe a comprar, vender e trocar livros usados. E acaba que aumenta um pouco, né, esse leque, ele não fica só nos livros. A gente partiu para os livros, para os gibis, para HQs, quadrinhos e aí para aí, né? CD tem um pouquinho lá, mas não é o forte, até porque senão daqui a pouco não tem espaço. A gente teve que parar de trabalhar com livro didático. Hoje a gente tem 87 mil títulos. E esse é um trabalho gigante de organização e limpeza. E ainda bem que a gente tem bons elogios permanentemente, né? Porque o acervo é organizado, ele é limpo, muito por conta de toda a trajetória de experiência vivida anteriormente. E da onde que surgiu a ideia? Por que tu quis criar um sebo? Da onde que despertou? Eu logo depois que terminei a faculdade fui trabalhar na indústria farmacêutica como propagandista, depois parti para a área de vendas e cheguei a um momento de gerência, né, coordenando os 3 estados da região sul. E a minha pressão bateu 19/26. Eu ia morrer. E aí eu liguei pro meu diretor e falei, tô fora, quero parar. Isso foi em 2013, outubro de 2013. E aí, não dá, tá louco, vai me ferrar. Na verdade, ele usou um palavrão. Eu vou te ferrar porque eu vou morrer. Então é melhor parar agora. E aí eu decidi que chega, parei. E aí eu tive algumas ideias, né, do que fazer. Tirei um ano sabático, então em 2013 eu parei, li livros que estavam atrasados que eu gostaria de ler, assisti séries, assisti filmes, assisti muita coisa, conversei com muitas pessoas e aí teve algumas ideias. Uma delas era jogar pôquer de forma profissional. Gosto de jogo, adoro. Outra era consertar. Eu queria trabalhar sentado. Então era consertar cafeteira, consertar... Imagina, eu tava com mais de 160 quilos. Eu lembro de ter sido motivo de chacota de um gurizinho
Curitiba, porque ele andava que nem um pinguim, assim, ao meu lado, e provavelmente esse era o jeito que eu andava. Porque era redondo, né? Então, caramba. E o sebo, que sempre foi uma coisa que me atraiu, eu colecionei até o ano de 2005 livros do Internacional. E aí eu tive tudo que já foi escrito sobre o Internacional de Porto Alegre. Consequentemente, eu acabava comprando alguns livros do adversário, procurava os cônsules e vice-cônsules das cidades que eu visitava como representante e vendia esses livros para ajudar a financiar a minha coleção. Tu vendia os do Grêmio para comprar os do Inter? Exato. Interessante. Sobrava, fazia... Sim, porque os do Inter tu não queria te desfazer, né? Não, os do Inter para aumentar a coleção, então vamos vender os do Grêmio. E aí uma coisa absurda, Camila, porque, por exemplo, do Figueroa eu cheguei a ter 8 livros do mesmo. Então eu mostrava para as pessoas, né? Tá, aqui é o livro do Figueroa e tal, e alcançava. E aí as pessoas iam pegar para folhear e acabava que acontecia que eu puxava de volta. Como eu estava fazendo na época propaganda para psiquiatra, eu me dei conta que eu estava ficando doente. Daí tá na hora de começar a se desfazer. E na época tinha o Orkut. E aí, então eu fui para os grupos de interesse do Internacional e passei a oferecer os livros que eu já tinha lido, já tinha curtido. Vou começar a vender. E com aquilo começou a dar certo. Então eu frequentei muitos sebos do Rio Grande do Sul todo e eu tive a oportunidade de conhecer a livraria Pontes, em Campinas, São Paulo. Lindo, especializada em esporte. Só que aquilo era um sebo de livros usados que não era fedido, como vários outros que eu conheci, que cheiravam a vinagre azedo. Em alguns momentos, assim, porque o livro direto no chão, ele puxa a umidade e aí ele provoca o churume. Então, e dali começa a feder. E aí então se um dia eu tiver um negócio, eu gostaria de ter um sebo, né? Mas ele tem que ser organizado, as pessoas têm que ser localizadas, tem que ser fácil de achar. Não pode ser aquela coisa que eu chegava nos sebos em Porto Alegre, especialmente, e dizia, não, é pra lá. Então te vira, vai lá e revira e procura. E eu disse, não acredito que tenha que ser assim. E aí foi que começou o sebo. Primeiro por essa questão da doença e depois eu fiquei durante um ano ali decidindo o que eu vou fazer da minha vida. E aí, na época tinha um sebo gigante aqui na Floriano Peixoto. Eles tinham, na época, mais de 80 mil títulos. Em que altura da Floriano, perto de onde era o Frei Pança? Perto de onde era o Frei Pança. Do Augusto, por ali? Abaixo da antiga reitoria. Sim. Primeiro foi do lado... A Floriano sempre teve mão única, né? Então, primeiro foi do lado direito, do lado de um salão ali. E aí do Carlos Cabeleireiro. E depois foi num casarão, né? Que ali foi muito gigante, eles tinham mais de 80 mil livros, né? Então, abri no centro, eu morava no Camobi, sou vizinho de vocês aqui, moro aqui no Parque Novo Horizonte, aqui atrás, e vou abrir no Camobi, então. E foi uma grata experiência, porque muitos professores da UFSM tinham vindo morar em Camobi por conta do difícil acesso da cidade, do centro, né, de Santa Maria até o Camobi, era tudo chão na época. Então muitos se estabeleceram aqui e acabaram ficando e se aposentaram. E aí o que fazer com os seus acervos? Então dali o acervo cresceu muito. Isso que eu ia te perguntar, quando tu começou teus livros do Inter, tu já tinha te desfeito de alguns. Alguns. O que tu tinha para começar? Eram os teus livros? Eram livros que eu tinha comprado, que eu tinha ganhado. O laboratório farmacêutico, ele proporciona muitos brindes aos médicos e alguns desses brindes são livros. Então isso tudo foi para lá. E aí depois começa as aquisições, né? Porque a loja física sebo, ela é um processo completamente inverso de outros comércios tradicionais. Ela não existe para vender. A venda acontece natural. O sebo está lá, a loja física está lá para comprar. É assim que aumenta o acervo, ou para trocar. A troca sempre é comercial, ela não é uma troca igualitária. O sebo precisa levar vantagem, afinal de contas ele precisa sustentar a operação e tudo mais. Sim, como que funciona isso na prática? Eu fiquei curiosa, com uma troca... Na troca é feita uma avaliação. Por exemplo, vamos lá, você leva lá um Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? Se na compra a gente te oferece R$10 em dinheiro, a gente te oferece 20 na troca. Normalmente o dobro, um pouco menos que o dobro, né? Não exatamente esses valores, sim, tá? Sim. Normalmente são menores os valores ainda. Então tudo depende de quanto tu tá disposta a desapegar. E aí, se tu quer desapegar
Porque tem muita gente que está aqui em Santa Maria, mas que daqui a pouco encerra o seu ciclo de estudos aqui na faculdade, ou no mestrado, ou no doutorado, e vão embora. Então, é peso. Às vezes, se mudar para muito longe, né, é complicado. Então, as pessoas acabam se desfazendo, né? Então, às vezes, entra muita doação também. Teve uma senhora, chamar ela aqui de tia Doris Medeiros, ela foi uma primeira grande doação do sebo. Foram mais de 7 mil títulos, aí entre várias coisas, inclusive fitas de jogos, que eu me arrependo até hoje de ter doado aquelas fitas, porque como eu recebi em doação, eu não tinha lugar, não tinha experiência, não sabia, aquilo tem um valor absurdo e eu doei, né? Acabou que foi. E ela tinha a primeira franquia do CCIE aqui de Santa Maria, e tinha uma biblioteca particular praticamente, não particular, mas era do curso, né? E o curso encerrou as atividades, e aí ela cedeu o espaço físico lá para um outro pessoal, e aí ela disse: tu aceita como doação? Eu lembro que eu estourei os amortecedores do carro e deu 6 viagens de carro, sempre atopetado até o banco da frente, assim, a gente carregava muita coisa. Depois teve as freiras de Schoenstatt, que elas eram responsáveis pelo hospital de Jaguari. Então o sebo ficou durante os primeiros 2 anos, assim, especialista em livros de religião. Era muita coisa. Também foi uma doação grande. Eles acabaram fazendo uma espécie de hotel lá. E aí precisavam, especialmente dos armários, onde estavam os livros guardados. Lá eu tive um grande aprendizado também, né? Então eles precisavam dos armários para fazer cristaleira para os cafés. E foi um grande susto primeiro, assim, ao tirar um monte de livro da prateleira, um galho. Eu suarquei isso. Aí são folhas de louro, né? E aí eu aprendi com as irmãs que a folha de louro, o cravo, ajuda a afastar traça e cupim. O cheiro faz com que eles exalam. Fica quase um chale no meio. Fica nossa, fica muito cravo, assim, tu vê assim, se percebe. A gente precisa ir para um intervalo agora, mas eu fiquei curiosa como que é feita essa curadoria, porque tem toda essa parte também, né, do chegar, aquilo que tu disse, não quero chegar no sebo e ficar ali, vai para lá, tipo, perdido. Existe algo, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já conversando aqui com o Antônio do Sebo Camobi. O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses excelente cobertura com abrangência nacional através da rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 24 72. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos, educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Faça o vestibular de verão da Universidade Franciscana e comece sua transformação no ensino superior, cursando uma graduação presencial, semipresencial ou EAD. Ingresso com prova de redação online, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota de redação do Enem.
Vestibular Complementar de Verão UFN. Viva a sua transformação. Inscreva-se agora em ufn.edu.br. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria OK Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 13h30, aqui na CDN. Jogo de cintura, comigo, Fabiana Sparrenberger e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! Com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, o Antônio Medeiros, o Antônio do Sebo Camobi, que estava nos contando sobre esse início do Sebo. Quantos títulos mesmo tu disseste que tem hoje? 83 mil. 83. Eu não consigo imaginar o quanto que é isso. Vá nos visitar, por favor. Vamos tomar café com a gente. Com certeza. Antônio, e como funciona essa curadoria? O que tem de diferente? Qual o diferencial da pessoa que está indo... Primeiro tu disseste que eu não sabia dessa parte, achei interessante, que mais se compra livros no sebo do que se vende livros. Mas digamos que eu esteja à procura de um livro, qual é o diferencial desse atendimento? Por que ir num sebo? Primeiro, porque as opções são mais acessíveis, né? O sebo se caracteriza pela variedade enorme, imensa, e pela diversidade e não pela quantidade de um mesmo título. Então, por exemplo, as escolas, os pais muitas vezes procuram lá com a gente, a Escola Riachuelo está agora muito, dos livros indicados para leitura agora não é mais bimestre, né? Trimestre. Então são 3 livros por ano que as crianças têm que ler. E esses livros a gente tem muito pouco, ou se tem é de uma edição anterior, né? Os mais atuais vai encontrar em outras livrarias aí na cidade, ou até mesmo via os marketplaces aí que vendem livros também. E então a gente tem uma variedade muito grande. E aí como que funciona isso, Camilo? O nosso trabalho é muito divertido, né? A gente vai todo dia para lá, abre a loja com um pouco de dinheiro no bolso e a gente nunca sabe o que vai comprar e nem de quem vai comprar, porque a gente compra praticamente só de pessoas físicas. A gente não tem contato com o distribuidor, não tem contato com uma editora, né? A editora do UFSM, só que a gente tem alguns livros deles lá, novos. Mas de resto, a gente nunca sabe o que vai comprar e nem de quem vai comprar. Então, é a partir disso. E aí, dessas compras, dessas trocas, das doações, a gente vai fazendo a curadoria, vai limpando um por um. Isso dá um trabalho, né? A gente higieniza um por um. Todos os livros vendidos de forma online, a gente passa um lustramóveis na capa para dar uma hidratada e para ajudar na limpeza. Então ele fica cheiroso. E é esse processo. A nossa curadoria ela acontece com os livros que as pessoas estão dispostas a vender. Normalmente de 1 a 2 anos do lançamento, né? Então livros atuais mesmo, assim, por exemplo, você dificilmente vai encontrar lá. Mas já está. Agora tem alguns livros que até pouco tempo já estavam, por exemplo, aquele Milagre da Manhã, agora já está aparecendo muitos usados, né? Há uns 2 anos atrás, o livro de negócios do momento era O Sonho Grande, da Cristina Cairo. Agora já tem disponível bastante lá. Então, novo, ele estava sendo vendido a R$ 49,90, R$ 39,90. A gente tem lá por R$ 19,90. Conforme o estado dele, às vezes R$ 14,90, R$ 15, é por aí. E essas pessoas, existe um público específico? Isso tu disse que é muito divertido, porque nunca se sabe o que vai aparecer, quais livros vão ser comprados e vendidos. Mas existe um público específico? Eu fico pensando, essa nova geração, o pessoal da internet, dos jogos online, até agora, inclusive, das leituras online, né? Que tem muita gente que lê ali no tablet, não me lembro como é o nome, é Kindle? Kindle. Kindle. Que as pessoas leem ali e isso...
para vocês representa esse público jovem, ele não vem por causa disso, ou ele vem porque é diferente voltar ao manual? O que acontece, assim, eu fui muito incentivado por uma bibliotecária na escola que eu frequentava, e depois de 5ª até a 8ª série, era a 8ª, agora já tem o 9º ano, tinha uma outra bibliotecária que incentivava muito. Eu nunca fui de andar muito em bando, assim, né? Tinha bastante amigos, mas não andava em bando. Então, eu lembro que a bibliotecária foi lá e me pensou na 5ª série. Disse, escuta, vem aqui, vou te apresentar uns livros aqui. Aquilo me maravilhou. Então, era um por semana, basicamente. E isso foi muito bom. Eu acho que desenvolve a capacidade cognitiva, desenvolve a capacidade de concentração, discernimentos, desenvolve a habilidade de fala também. Bom, aí acaba que existe dentro de uma turma de alunos, digamos assim, numa turma de 40, só para pegar os mais novos, todos estão estudando, né? Se tem lá 2 ou 3 que curtem a leitura, então esses se atraem para o sebo. Primeiro porque se você for um jovem, uma criança que gosta de ler e a tua família é relativamente grande, tu vai ganhar muito livro. Então acontece de a gente teve lá um caso da Game of Thrones, que são 5 volumes. Teve uma moça lá que ela ganhou 3 coleções completas. Então, ela leu uma e as outras 2 ela foi lá e trocou no sebo por outros livros do interesse dela. Então, depois tem a questão dos clássicos, e aí a pessoa que curte o sebo e que ela é bem atendida no sebo e que ela não se importa, ela não quer ser acumuladora, ela quer a leitura, né? E ela não vai ler de novo determinado livro. Isso é um processo contínuo, acaba que troca sempre. Então, por exemplo, todo livro adquirido lá no sebo Camobi, a gente oferece 50% do valor na troca por outro livro, desde que em até 45, 60 dias, não, né? Se passar disso, aí perde-se o sentido desse negócio. Porque a gente não tem uma forma de locar o livro. Eu não vou colocar um cobrador para ir buscar o livro que a pessoa resolveu não devolver, ou cobrar mensalidade. Isso não vai acontecer, né? Então, a aquisição de um determinado livro, seja por troca ou por pagamento, ou por pagamento, no caso, a gente garante isso. Então essa é a forma de a gente alugar, digamos assim, os livros. Se a pessoa quiser ficar, ela pagou R$10 pelo livro, ela quer ficar com o livro para sempre, é dela. Mas é porque tem essa coisa do apego, tem um pouco disso também. Por exemplo, assim, tu leu aquele livro, tu amou aquele livro. É que nem quando tu pega um livro emprestado de um amigo, de alguém, é muito ruim ter que devolver o livro. Não quer devolver. Mas também é impraticável que se fique com um monte de livro quando tu tá acumulando livros dentro de casa. Com a experiência do sebo Camobi, acaba acontecendo assim, meninas acham que vão ter tudo dentro do quarto delas. Então, elas acumulam bastante. Mas ali pelos entre 21 e 24 anos, o desapego começa. Sim, então porque tu já não tem mais tanto apego com aquele livro de uma literatura juvenil, né? Então tu leu lá, sei lá, Diário de uma Garota Nada Popular. Chega uma hora que tu vai querer ler outro tipo de livro, né? A Vida até o Fim, ou algo assim. Então, as leituras vão se renovando, vão mudando. E, nossa, é tão bacana de ver a evolução das pessoas. Ao mesmo tempo, aquelas senhorinhas também, já teve casos que as pessoas liam, a mãe levou a filha e aí acabou partindo, né? Então, se perde. Se perde essa leitora, mas ganha a lembrança da filha que sempre... E fica algo afetivo em volta. E Exato. Vamos combinar que ler um livro é imensamente melhor do que ler um livro na frente de uma tela. Sim. Não estou criando polêmica, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes concorda com isso, que ler um livro num tablet, ler ele na mão, sentir aquele cheiro do livro, da folha, eu acho que faz toda a diferença. Essa é uma questão engraçada. Acaba que algumas moças, principalmente, vão lá e começam a cheirar o livro. Aquilo chama uma atenção tremenda. Mas uma outra questão que eu coloco é o seguinte: existia o jornal, aí do jornal veio o rádio, aí do rádio veio a TV. Nenhum desses veículos acabou. Então, o livro eletrônico
se for para agregar mais leitores, tão melhor, né? Mas ele não anula a existência do outro. É que nem a história do jornal, de sempre, que a internet vai acabar com a televisão, né? Enfim, isso nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer, mas existem públicos diferentes. E vai vir novas tecnologias. Sim. A gente hoje recebe as notícias das mais variadas formas, seja por Instagram, Twitter, Facebook, né? Então, uma não elimina a outra. Sempre haverá o público cativo. Do livro, ele é em torno de 6 a 7% do público geral. Então, vamos lá. A gente trabalha com pouca gente aí. E do sebo ainda reduz com uns 2 ou 3%. Mas a busca do sebo sempre é pela variedade e pela acessibilidade financeira. É porque ele é para ser mais acessível. Claro, acontece casos de livros que se tornam raros. Eles são esgotados na editora, na distribuidora. Agora mesmo, ontem eu estava conversando com um cliente que quer comprar uma possibilidade de uma ilha, uma coisa assim. É um livro de R$280. Um dos argumentos dele foi, poxa, mas quando lançado não era mais que 60. Eu falei, cara, paciência. O nosso a 280, se você for pesquisar nos sites que vendem livros especificamente, mesmo quem venda livros usados, o nosso é o mais acessível. O mais perto da gente é 289. Então, esse é o preço. Eu não gostaria de vender por menos. Claro que se tiver apertado o dia 10 pagar o aluguel, eu vou torrar o livro. Ele vai ser vendido pelo preço. Mas isso é um fato, porque ao mesmo tempo que é mais acessível, mas o sebo tem isso da raridade, de tu achar um livro. Que eu acho que também quem gosta dessa parte, fico na dúvida se não tem uma coisa do colecionador de querer o livro que ninguém tem. Existe isso? Sim, existe muito. Alguém que não, agora eu vou ser mais ousado. Existe alguém que nem lê o livro, que só quer ter. Não é possível. Tem. Que só quer ter o livro. Por exemplo, para te ter uma ideia, eu não tinha, a nossa família não tinha tanta renda, eu não tinha acesso à Barça, que era o Google da minha época em 78, 79, e eu via até uma vizinha. Hoje, se aparecer lá no sebo, porque aí eu descobri que não é só aquela Barça capa vermelha com escritas em douradas. Existe uma capa preta alcochoada com escritas em dourado. É linda. Já tivemos uma lá. Mas um dos volumes estava rasgado, porque ele é muito pesado. Então, na hora que você vai tirar, você não pega o volume inteiro, você pega lá por cima e puxa a borda e rasga a borda. Mas na hora que aparecer um lá, eu vou ficar para mim só por ostentação. Não vou ler. Não vou pesquisar. Sim, não tem mais aquela vontade. Vou continuar usando o Google, né? Mas quero ter em casa uma só para ostentação. Nem que eu tenha que ter só as bordas e colar na chapa de MDF. E aí tem pessoas que querem ter os livros em casa, querem a posse, não necessariamente que vão ler, mas querem ter em casa para saber. Esse aqui é uma edição do Último Judeu, Henry Ford, de 1930. E é coisas segunda edição, assim, né? Então esse livro eu quero ter aqui em casa. Se ele vai ler, talvez. Interessante. Né? Achei curioso. Mas é isso, tem a coisa do colecionador também, do diferente, do inalcançável, né? O colecionador, ele não tem uma explicação. E aí eu adoro atender colecionador, porque eu já fui assim. Eu colecionava. Né? Uma das coleções era livros do Internacional, só que depois acabou e aí começou a virar tudo. Né? Então, ainda existe umas 8, 10 caixas lá em casa, coisas que da minha época de solteiro, assim, ainda, né? Então, interessante. A gente vai para um rápido intervalo, eu fiquei curiosa com essa história. A gente está quase na reta final do programa e tem um quadro aqui que eu ainda não apresentei, mas primeiro a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Termas Romanas, única água termal salgada com propriedades medicinais do Brasil. Venham conhecer a Fazendinha do Bosque. Fone 559-9969-0109. Hotel Recanto Business Center com hospedagens e seu grande centro de eventos. Fone 559-9969-2763. Empório das Oliveiras com azeite especial. Recanto Maestro, o ouro líquido da gastronomia. Fone 559-9208-3154. Aproveite esse verão para conhecer as grandes e especiais novidades do Recanto Maestro. Para você e toda a família.
A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Cooperar é unir forças. Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. Quer felicidade, glamour, boa música e gastronomia? Em um evento all-inclusive, Habitué Moda e Beleza apresenta La Gran Folie. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia, às 11h30 da noite. Baile de carnaval em comemoração ao 1º ano da revista Persona. Com DJ Areço, Banda Vinil, Grupo Conspira e Grupo 4A. A noite terá vários drinks fuel, espumantes, velho Amâncio e chopp artesanal do Santo Chopp. Além de experiências gastronômicas com risotos gourmet, Sierra Hamburgueria, Chefe Norberto da Cas e Santo Brigadeiro. Ingressos limitados. Garanta o seu na loja do Diário ou na sede do Habitué Moda e Beleza. Patrocínio Inana, Clínica de Bioortomolecular e Estética, Bendita Semijoias, Qualitá Farmácia de Manipulação e Homeopatia. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA e identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui no último bloco de conversa com o Antônio Medeiros, o Antônio do Sebo Camobi. A gente estava dizendo que o tempo é muito curto, que a gente tinha várias perguntas para o Sebo e muitas histórias. Mas agora, o Antônio falou, mas tem gente que quer falar. Ele é especialista nos livros aí no Sebo, mas tem os especialistas em Antônio, que é esse quadro que a gente tem aqui. Então, Cabala, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios e vamos ver de quem são essas vozes. Fala, Antonov. Tão grande e forte como um avião, hein? Um cara muito querido e um cara sempre muito prestativo, pronto para ajudar quem quiser. Esse é nosso grande Antônio do Sebo Camobi, trazendo cultura para muito além de apenas mais um comércio. E é isso que a cidade de cultura de Santa Maria precisa. Mais gente como você, Antônio. Um abraço e muito obrigado por todas as oportunidades que você deu a mim e a muitos outros. Primeiro eu quero mandar um grande abraço para essa pessoa incrível que é o Antônio Marcos, um ser humano singular, que a mesma capacidade que ele tem para te chamar para um chá no meio da tarde de uma segunda-feira, também tem de te chamar a atenção quando necessário. Cara preocupado com os amigos, de um grande coração, um cara que é dedicado aos seus projetos, um grande pai, uma pessoa sensacional e que grande merecedor dessa homenagem. Um grande abraço a você, Luvinha, que Deus continue abençoando. Bom, o que eu posso dizer do Antônio, assim, em poucas palavras? É um cara que sempre me ajudou,
sempre estendeu a mão, isso não só para mim, mas para muitas outras pessoas também, né? Em dar oportunidades, em ajudar, em estar sempre disponível para ajudar quando necessário. Que fica bravo até quando a gente precisa e não pede ajuda dele, né? Quando ele estava disponível para isso. É um agitador cultural também, está sempre se mexendo muito para fazer coisas não só por Camobi, mas por Santa Maria inteira, né? Em eventos e tal. E além disso, é o cara que ajudou a realizar um sonho aqui meu, né? Criando o Sebo Livraria Farol. Então é uma pessoa 10 de 10. Eu não tenho muito mais para falar, além de dizer que é um ser humano incrível, que eu sou muito grato de ter ele na minha vida e de ele ter aparecido na minha vida quando apareceu. É isso. Tivemos aí os Felipes e o Daniel, é isso? Isso, o chefe John Yett, da Sierra Hamburgueria, um grande irmão. A gente se conheceu no cursilho da cristandade e se manteve um elo sempre muito forte, assim. E nossa, é um cara querido, é um cara que eu confio plenamente e tô disponível porque deve. Aí já os Felipes aí sim, sei lá, tem uma relação de amizade grande, são meus filhos, são meus sócios nos empreendimentos, sonham junto comigo, né? Certa feita eu li em algum livro que dizia que quando você der certo na tua vida, quando você encontrar o teu caminho, você tem a obrigação de levar mais gente, de trazer mais gente para esse caminho também. E eu digo, eu levei algum tempo para me encontrar no empreendedorismo, para me encontrar nessa carreira de trilhar o próprio caminho, de não ser empregado, de empregar. E, nossa, que alegria imensa saber o quanto eu admiro os Felipes e o quanto eles me admiram também e o quanto eles me ajudam a sonhar junto. Porque um sonho que se sonha só é só um sonho, então é muito melhor sonhar em grupo. E sonhar grande é o mesmo preço de sonhar pequeno. E compartilhando essas paixões de vocês, né? Cabala, vamos escutar, por favor, os 2 últimos áudios. A gente vai ver quem são essas vozes. O Antônio Marcos na minha vida é extremamente especial e importante. E também muito inspiradora. Porque em todas as vezes que eu tive algum sonho e pensei em como realizá-lo, eu me inspirei nele. De como ele chegou até aqui. De toda a garra, de toda a perseverança, de todas as lutas que ele teve para chegar onde ele chegou. Então eu tenho muito orgulho, muito orgulho de tê-lo na minha vida e saber que mesmo de longe eu posso contar com ele. E ele também sabe que pode contar comigo. Um beijo bem grande no seu coração. Te amo. Oi, meu bem. Quero dizer que te amo muito. Fiquei muito feliz em saber dessa homenagem para você. Homenagem essa que é muito Ficou meio baixo esse último áudio, né? Mas o primeiro áudio, de quem era a voz? Então? Da minha irmã. Aí não vale, né? Vocês foram uma cruz alta. Caramba. Enquanto o Cabala vê se consegue aumentar o volume, eu quero te dizer que chegou pra gente aqui, através do WhatsApp do diário aqui da rádio, a Letícia. Ela mandou o seguinte, eu vou ler. Gostaria de elogiar a entrevista com o Antônio do Sebo Camobi. Um trabalho excepcional de utilidade para repensar o nosso consumo. O incentivo à troca, passeio ao lugar é interessantíssimo. O que vamos descobrir entre as prateleiras e os comentários do Antônio ajudam muito. É um excelente acervo, sou fã. Letícia, obrigada por ter nos mandado essa mensagem, tanto viu? Nossa. Temos uma mensagem que chegou agora de última hora também. Que carinho. É por esses tipos de carinhos e que a gente trabalha e que a gente faz o que faz, que a gente se propõe a fazer. Porque ser mais do mesmo daria na mesma, né? Agora, organizado, limpo, a gente cuida muito disso. Agora o Cabala ajeitou aquele áudio. Deus o livre a gente deixar esse áudio de fora, né? Tu vai saber por quê. Vamos lá, Cabala, por favor. Oi, meu bem.
quero dizer que te amo muito. Fiquei muito feliz em saber dessa homenagem para você. Homenagem essa que é muito merecida, tá? Você é uma pessoa muito generosa, muito preocupada, né? Sempre preocupada em abraçar todo mundo, quer bem todo mundo, né? Quero agradecer do fundo do meu coração por ser essa pessoa companheira, pessoa amorosa, amiga, que cuida muito bem dos nossos filhos, principalmente na minha ausência, né? E te agradecer pelos nossos filhos, né? Que são frutos do nosso amor. Eu sei que nós somos profissionais com áreas diferentes, mas eu sei também que nós convergimos com o mesmo sonho, né? Bom, por falar em sonho, quero hoje te dizer que colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo e encontrar você e me casar com você, meu amor, foi a coisa mais certa que fiz na minha vida. Você é o meu ontem, meu hoje e meu amanhã. Hoje vejo que minha vida realmente começou a fazer sentido depois de te conhecer. Sempre te desejo sucesso, saúde, paz, amor e felicidades. Te amo muito, meu bem. Um beijo. A Janete é parte da família que a gente escolhe, né? Então a escolha acertadíssima. E o Santo Antônio na cabeça para baixo. Não sabia disso. Que ela tá aí atestando que funciona. Antônio, a gente vai encerrando agora o DNA de hoje. Foi um prazer imenso poder compartilhar um pouco da tua história, que eu tenho certeza que renderiam horas de conversas e coisas pra gente, e curiosidades sobre o sebo e sobre a tua trajetória. Te agradeço muito por tu ter vindo ao DNA de hoje. Nossa, eu só tenho realmente a agradecer. Se tu permite, Camila, claro. Um grande abraço ao Cassiano Cavalheiro. Cassiano, claro, nosso colega, que agora ex-colega, né, que foi para Porto Alegre. Mas foi sempre alguém muito presente na vida do sebo. Com certeza, é uma figura muito importante, um incentivador, né, um jornalista que trabalhou com a cultura de Santa Maria. Cássia, um beijo para ti também. O DNA de hoje vai chegando ao fim. Desejo para vocês um ótimo final de semana e até a semana que vem. CDN, a rádio do Grupo Diário. Ótica Anual é